Olá a todos, bem-vindos ao Crimes e Mistérios. Hoje vamos falar de um dos casos de desaparecimento mais intrigantes e perturbadores da última década. É um mistério que começou numa noite normal, acabou numa estrada rural e desde 2008 ninguém sabe o que aconteceu à pessoa no centro desta história. O nome dele é Brandon Swanson. Tinha 19 anos. Era um jovem comum, com planos, família e futuro pela frente. Mas numa noite de maio de 2008, ele simplesmente desapareceu, enquanto estava ao telefone com os próprios pais. E o que aconteceu nessa noite levanta mais perguntas do que respostas. Hoje vamos contar toda a história de Brandon, quem ele era, o que aconteceu, como a investigação se desenrolou e quais são as teorias mais debatidas até hoje. Preparem-se, porque esta é uma daquelas histórias que fica na cabeça. Brandon Victor Swanson nasceu a 30 de janeiro de 1989 em Marshall, Minnesota, Estados Unidos. Ele era um jovem independente, com vida social normal, tinha amigos e planos para o futuro, estudava no Minnesota West Community and Technical College, onde cursava algo ligado à energia eólica. Os seus pais, Brian e Annette Swanson, sempre o descreveram como responsável, calmo e com planos para a sua vida. Nada no seu passado apontava para um desaparecimento misterioso. E então veio a noite de 14 de maio de 2008. Era a madrugada de 14 de maio de 2008. Brandon tinha passado a noite a celebrar o fim do semestre com amigos em Canby, uma pequena comunidade do sudoeste de Minnesota. Ele deixou a festa e decidiu voltar para casa em Marshall, uma estrada que percorria quase todos os dias. Por volta das 1h45, a sua vida mudou para sempre. Ele perdeu o controle do carro e acabou metido numa vala numa estrada rural. Apesar disso, não estava ferido. Ele saiu do carro e ligou para os pais pedindo ajuda. O problema foi este. Brandon não sabia exatamente onde estava. Ele acreditava estar perto de Linde, um local que ele conhecia, mas na verdade estava em Porter, cerca de 40 quilómetros de distância daquele ponto. Enquanto caminhava pela estrada, explicava aos pais onde pensava estar e que via luzes ao longe. Conversou com eles no telefone durante cerca de 47 minutos. E então disse algo que ficou marcado para sempre. Oh shit! E a ligação caiu. Foi a última vez que alguém ouviu a voz de Brandon Swanson. Na manhã seguinte, preocupada ao não receber notícias, os pais tentaram comunicar com a polícia. Inicialmente, houve alguma resistência a levar a queixa a sério, porque Brandon era um adulto e a polícia pensou que talvez ele estivesse fora até tarde, como muitos jovens da sua idade fazem. Mas a família insistiu. Quando as autoridades finalmente se envolveram, encontraram o carro de Brandon abandonado numa vala, muito mais longe do local onde ele acreditava estar, na divisa do condado de Lincoln, Minnesota. Não havia mais nada. Não havia vestígios dele nas imediações, não havia pegadas confiáveis, nenhum sinal de luta, nem uma pista clara para onde ele foi em seguida. Autoridades e voluntários trabalharam sem descanso. Foram usados equipas em terra, cães farejadores, veículos todo-terreno, barcos e mergulhadores, helicópteros, aparelhos sonares e a exploração de rios e áreas rurais. Os cães até seguiram o rastro que os levou à margem do Yellow Medicine River e depois continuaram do outro lado, antes de desaparecerem completamente. Mas depois disso, nada. Nenhuma pista concreta, nenhuma evidência física, nada foi encontrado. Nem roupas, nem telemóvel, nem óculos, nem corpo. As buscas continuaram ano após ano, em ciclos sazonais. Mas até hoje, Brandon Swanson não foi encontrado. Este é o coração do mistério. Aqui estão as teorias mais debatidas, todas baseadas em factos, nunca ficção. Ele caiu no Yellow Medicine River. Muitos acreditam que ele caiu no rio e provavelmente sucumbiu às correntezas ou à hipotermia. Mas se foi isso, por que nunca encontraram o corpo? A água naquele local não era tão profunda nem tão forte a ponto de esconder um corpo para sempre. Alguns acreditam que ele pode ter caído na água, tentado sair e depois morrido de frio andando por campos rurais, incapaz de se orientar. Mas ainda assim, se ele morreu exposto ao ar livre, porque nenhum vestígio foi encontrado? Outra teoria diz que ele pode ter sido atingido por um veículo numa estrada escura e o corpo escondido. No entanto, não foram encontrados sinais de acidente em parte alguma.
Não há testemunhas nem evidências que apoiem essa versão. Há quem acredite que ele pode ter caído em um poço, cisterna ou estrutura subterrânea não marcada, algo que simplesmente não foi encontrado nas buscas. Alguns acreditam que ele tentou procurar ajuda e acabou preso em algum lugar isolado, talvez desorientado, e morreu por falta de socorro. Embora improvável, dada a área rural de baixo índice criminal, existe quem ache que ele possa ter encontrado alguém, bom ou mau, ao longo da estrada. Após perceber as dificuldades iniciais para envolver a polícia no caso, a família Swanson trabalhou com legisladores e conseguiu aprovar o que ficou conhecido como Brandon's Law. Esta lei exige que as forças de segurança iniciem uma investigação imediata quando o adulto desaparece sob circunstâncias perigosas, algo que não estava a acontecer antes. É um legado raro que surgiu da tragédia, um lembrete de que, mesmo quando uma pessoa desaparece sem respostas, algo positivo pode nascer da dor. E assim chegamos ao fim desta história. E uma coisa permanece clara: Brandon Swanson continua desaparecido. Sem vestígios, sem respostas conclusivas, sem corpo, sem rastro. O caso permanece oficialmente aberto. O que realmente aconteceu naquela noite? Foi um acidente? Um erro de navegação? Hipotermia? Foul play? Ou algo ainda mais incomum? O que sabemos é que um jovem de 19 anos saiu para casa naquela madrugada e nunca mais voltou. Agora queremos saber de vocês. Qual é a vossa teoria sobre o que aconteceu a Brandon? Acreditam que ele está morto? Ou pode estar vivo em algum lugar, sob algum nome diferente? Deixem a vossa opinião nos comentários. Se gostaram deste episódio de Crimes e Mistérios, subscrevam o canal, deixem um like e ativem as notificações para não perder nenhum mistério. Lembrem-se, todo mistério tem uma história, mas nem sempre uma resposta.